Vamos frisar isso aqui. Estatisticamente, então, falando, o pet que tem plano de saúde, ele vive mais do que o pet que não tem plano de saúde? Isso. Isso por quê? Tempo Pet. Sejam muito bem-vindos a mais um Tempo Pet, nosso programa semanal, onde discutimos assuntos ligados à medicina veterinária e principalmente ao mundo dos pets. Então você tutor, você criador, você médico veterinário, você que está nos ouvindo, seja muito bem-vindo ao programa de hoje, diretamente dos estúdios da Rádio Tempo, e hoje trazendo convidados especiais para falar de um assunto muito bacana, um assunto do dia a dia. Vamos falar sobre plano de saúde. Temos a honra de receber Fábio Macambira, meu irmão, meu sócio, está aqui para falar conosco sobre plano de saúde, e também a estudante de medicina veterinária que está se formando, último semestre, 10º semestre, Isadora Dresch. É um prazer ter vocês aqui, sejam muito bem-vindos, o microfone é de vocês. Obrigada, doutor. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho sobre esse mundo do plano de saúde. Vamos falar sobre plano de saúde e, na verdade, é um mundo muito novo, é um mundo que, na medicina veterinária, é um mundo muito novo, e eu acredito que, para o gestor, seja um mundo desafiador, mas principalmente para o estudante que está caindo nesse mercado agora, deve ter uma série de dúvidas, e talvez hoje seja a oportunidade de tirar essas dúvidas aqui com o nosso representante da Alfa Saúde Animal, plano de saúde, o único plano de saúde que é aceito na Guararapes Vet Center, no nosso hospital. Então, Fábio, eu queria começar perguntando para você como é montar um plano de saúde, o que é pensar no plano de saúde, como é desenvolver essa estrutura. Então, quando nós tivemos a ideia de criar a Alfa Saúde Animal, partiu de uma demanda dos nossos clientes, que eles pediam por um plano de saúde, mas no mercado não existia uma opção que compatibilizasse a qualidade que tem o Hospital Guararapes Vet Center com o que o plano de saúde oferece. Então nós decidimos criar um plano de saúde que possibilitasse isso, ter uma cobertura mais ampla e que tivesse um hospital de referência para entregar a qualidade que o plano precisaria. Hoje em dia, quando você vai para o plano de saúde, muitos tutores vão encontrar uns planos de saúde talvez um pouco mais baratos no mercado, mas que não tem um rol de coberturas tão grande. E isso faz com que o hospital, e principalmente o médico veterinário, fique um pouco engessado nas possibilidades de tratamentos. Não que o médico veterinário não vá demandar, mas que o tutor vai se sentir confortável em pagar. Hoje em dia, a medicina veterinária ela vem evoluindo muito em termos de novos tratamentos, novos equipamentos, e o que torna... por consequência, se tornando cara também. Exatamente isso. Então, hoje em dia, a veterinária é cara, e o tutor sente isso no bolso, principalmente no momento de emergência. Eu posso falar um pouco como médico veterinário, e essa característica que você coloca é um ponto importante. E, inclusive, você figura aqui, Isadora, como duas funções, né? Porque, além de futura médica veterinária, está no 10º semestre se formando, daqui a 6 meses vai estar atuando aí no mercado, mas você também é tutora, você tem vários pets e, obviamente, também demanda dos serviços veterinários, e a gente vai escutar um pouquinho também essa questão. Mas quando a gente fala hoje da medicina veterinária se tornar cara, é porque os tratamentos eles estão muito, muito semelhantes aos tratamentos humanos. Os equipamentos, os insumos, tudo é muito semelhante. Exato. E, querendo ou não, o ser humano, a maioria deles, ou eles têm o plano de saúde para subsidiar, ou tem o SUS, que também subsidia alguns tratamentos, algumas questões. Hoje em dia, o responsável pelo PET, ele procura muito o tratamento da clínica, do hospital, no momento de emergência. E isso é ruim para todo mundo, para o PET, para o responsável que vai acabar pagando a mais, porque está indo no momento de emergência, e para o médico veterinário também, que não vai ter uma previsibilidade. Hoje em dia, quando a gente fala de plano de saúde, a gente aposta muito na prevenção, porque tem uma estatística que diz que o pet que tem plano de saúde vive mais do que o pet que não tem plano de saúde. Então vamos lá, isso é importante, vamos frisar isso aqui. Estatisticamente, então, falando, o pet que tem plano de saúde, ele vive mais do que o pet que não tem plano de saúde? Isso. Isso por quê? Porque o que acontece?
o pet que tem um plano de saúde, o responsável leva ele mais ao veterinário e acaba fazendo uma medicina mais preventiva, pegando aqueles problemas que poderiam ficar mais graves no momento inicial. Então, Entendi. acaba que dá uma longevidade maior para o pet. Isso é importante porque, além de dar uma expectativa de vida maior para o pet, gera também um conforto financeiro para o tutor, que vai ter Tem uma previsibilidade. uma previsibilidade e um desembolso menor de recursos para fazer esse tratamento. Isadora, me diz uma coisa. Como é que você vê agora, na beirinha do mercado de trabalho, como é que você vê a tua relação com o plano de saúde? Bom, eu acredito que o veterinário do futuro, ele precisa sim dominar toda essa parte do plano de saúde. Como o meu amigo Fábio falou, o plano de saúde, ele vai se tornar mais acessível, principalmente quando o animal ele é um filhote. Naquela fase de descoberta, ele também fica mais suscetível a também alguns imprevistos. Imprevistos esses que podem também ser ajudados com a coparticipação, participação, tendo também em mente o que o plano contempla ou não. Hoje, como tutora, não como médica veterinária, como futura médica veterinária, mas como tutora, tu já tem alguma relação com o plano de saúde ou é algo que passa na sua cabeça? Como é que figura isso um pouco para você? Bom, o plano de saúde, ele é fundamental, porque eu como tutora, seja vacina, exames de rotina, até mesmo check-up, eu consigo chegar de uma maneira mais acessível. Hoje, quando a gente fala de plano de saúde, a Isadora tocou num ponto bacana, que é a questão da vacinação. Sim. Por exemplo, um dos detalhes que eu vi na grade do Alfa Saúde Animal é que ele faz a parte de vacinação. Fala um pouquinho sobre isso. Então, nos nossos 3 planos, o responsável, o pet, tem direito às vacinas que são necessárias para aquele pet durante o ano. Então, todo ano ele vai lá e pode renovar aquelas vacinas dentro da cobertura do plano. Só entendendo um pouquinho esse contexto, porque é um pouco diferente dos planos humanos. Os planos humanos, nenhum cobre vacina. Ou E pelo eu menos acho justamente isso aí um equívoco da parte dos planos de saúde humana. Porque na hora que você dá a vacina, você gera uma prevenção para o pet e que gera uma economia futura até para o próprio plano. Porque o pet que é vacinado, ele não vai adoecer. Isso é um pensamento bacana, porque na verdade Exato. você está evitando talvez um problema, doença futura, fazendo talvez um custo menor com a vacina aqui no momento inicial. momento inicial. Então, esse custo que o plano tem é justamente prevendo evitar, na verdade, uma possível doença que o pet vai ter no futuro e evitar um custo para o plano de saúde e para o responsável. Entendi. Hoje, o plano de saúde, ele tem coparticipação, não tem? Falando da Alfa Saúde Animal, como é que funciona essa questão? Sim, o plano de saúde ele tem coparticipação. Funciona mais ou menos como o seguro de um carro, né? Primeiro ponto, você não faz o seguro do carro quando o carro está batido, né? Vou usar essa analogia. Você faz o seguro do carro quando o carro está ali, ok. Isso é o mesmo pensamento que você deve ter para o pet. Você deve fazer o plano de saúde para o pet enquanto ele está ali sadio, pensando na prevenção. Não apenas quando ele já tem alguma doença para tentar tratá-la. Então, usando o plano de saúde como visitas de rotina, Exatamente. pelo menos uma, vacinas, 2 vezes ao ano, vacinas. exames de rotina. Isso é um uso saudável do plano de saúde. E o outro ponto que o seguro de carro tem, que é a franquia, é a coparticipação. Tá? Essa coparticipação, ela existe por quê? Se a gente fosse pegar o custo de todo o possível tratamento de um pet e jogar isso dentro da mensalidade, a mensalidade ficaria mais cara. E talvez nem todo tutor vai usar tudo que tem do plano naquele ano. Então, nós usamos mão da coparticipação para reduzir o custo da mensalidade e cobrar um a mais somente naquilo que o tutor utilizar, tornando o plano mais saudável e mais barato para todos. E dentro da gama de serviços hoje que o plano oferece, haja vista que o plano só é recebido pelo Hospital Guararapes Vet Center. O plano hoje, ele contempla todos os serviços do hospital. Como é que funciona essa questão? Para o tutor ficar ciente, assim, entender um pouquinho desse contexto. Existem 3 planos, tá? Existe um plano mais básico, um plano intermediário e um plano mais completo. Isso vai depender da idade do pet,
Muitas vezes um pet mais novo não precisa estar naquele plano mais completo, porque a probabilidade dele necessitar de exames mais complexos é menor. Então ele pode estar lá num plano intermediário ou num plano inicial. E com o passar da vida desse pet, talvez ele vá migrando para um plano mais completo. Quando a gente pensou no plano da Alfa para o Guararapes Pet Center, foi pensando justamente nos serviços que o hospital tem, para que o tutor não se sinta naquele momento de chegar no hospital e dizer, o médico receitou tal procedimento e o plano não vai cobrir. Então o plano realmente cobre a maioria dos tratamentos que o hospital demanda. Boa, bacana. Isso é interessante porque, obviamente, o tutor deve receber uma tabela entendendo todo aquele contexto, Sim. documentando todo esse contexto, Então, até para poder entender como é que vai ficar o funcionamento completo do plano. isso é um ponto interessante, tá? No plano da Alfa, a gente gosta de dizer que não existe letras miúdas. A gente trabalha com a maior transparência possível. Então, tudo que o tutor precisa, ele vai receber no momento da contratação. Ele vai receber lá uma relação de todos os procedimentos que são cobertos por cada plano, as carências, os valores de coparticipação. Tudo isso é detalhado e explicado no momento da contratação. Então, fica muito seguro para o tutor saber exatamente o que ele vai encontrar no momento de levar o pet ao hospital. Bacana. Chegou a hora de polemizar, tá? E aí entram vocês dois dentro desse contexto. Por quê? Porque a gente está falando agora pelo lado do hospital e pelo lado do tutor. Agora falando pelo lado do médico veterinário. Obviamente o médico veterinário ele vai receber o pagamento. E o que a gente mais escuta por aí é que a maioria dos planos de saúde veterinários, eles remuneram de maneira ruim o médico veterinário. Como é que funciona a questão da Alfa nesse aspecto e, assim, para entender um pouco a visão de cada um de vocês, seja de futura médica veterinária que vai cair nesse mercado e provavelmente vai trabalhar com plano de saúde, para o gestor? Então, isso foi um dos principais pontos que nós levamos em consideração na criação do plano Alfa, porque o hospital poderia receber um plano de saúde de mercado, mas esbarrava nesse problema. Os planos de saúde de mercado pagam uma remuneração para o médico e para o hospital muito baixa. Digamos que por uma consulta um plano desse mercado vai pagar R$50. O hospital vai tirar ali impostos, vamos arredondar aqui em R$10, vai sobrar R$40. Desses R$40, o hospital ele tem que pagar a sua estrutura toda e ainda remunerar o médico. Literalmente pagar a festa, como se diz, Isso. né? Então, o médico, por uma consulta dessa, ele vai receber algo em torno de R$20 ou menos. Isso é remuneração que você gostaria que o médico que vai tratar do seu filho recebesse? Não sei, vou perguntar para ela. É a remuneração que você gostaria de receber? Paula Mansula. Bom, uma dúvida que eu vejo muitos colegas comentando recentemente é E é a hora de tirar. quando for minha vez lá levar o meu animal, seja numa emergência, é um custo que o tutor ele não está preparado. Isso, ao mesmo tempo, ele cobraria, no caso, Se o plano vai o cobrir, plano de saúde, ele está acima de um fundo de reserva. Assim, mais ou menos, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Se o cara chegar numa emergência, se o plano vai cobrir aquilo tudo. Sim, dentro daquilo que está na cobertura do plano. Se ele tem um plano da Alfa, por exemplo, e ele chegar lá na Guararapes com uma emergência, que já acontece com alguma rotina, por exemplo, semana passada nós tivemos um caso de um pet do plano que chegou que engoliu um fone de ouvido. Então, em menos de 1 hora, ele foi feito lá o exame de ultrassom, foi detectado o que estava realmente com um corpo estranho dentro, já foi acionada a equipe lá de cirurgia para fazer o procedimento de endoscopia, retirou o corpo estranho e tudo isso foi anestesia, e tudo isso foi coberto pelo plano, porque estava dentro da cobertura do plano dele. do plano dele. Então, assim, dá essa segurança para o tutor de, no momento desse de emergência, ele saber que ele vai chegar no hospital de referência, Guararapes Pet Center, e vai ter esse pronto atendimento e não vai ter aquela surpresa de pagar uma conta de 10, 15 mil reais. Por quê? Porque o plano vai custear isso para ele, ele vai pagar apenas a coparticipação de um valor bem reduzido para isso. Essa é a visão, inclusive, do plano e do tutor. E agora, do médico veterinário.
como é que você vê a tua relação hoje com a questão do plano, essa questão financeira? Porque a gente leva em consideração hoje o que é padronizado dentro do hospital veterinário, mas a gente vê que nem todo canto trabalha dessa maneira. E tem algumas clínicas, alguns hospitais, obviamente, que aceitam planos de valor um pouco menor, que acabam literalmente ganhando no volume, no volume de atendimento. E é um modelo de negócio. Eu queria entender um pouquinho a tua visão para quem está chegando no mercado agora. Bom, diversos colegas se perguntam como que funciona quando eu estiver atendendo, como é que vai funcionar? Então é uma dúvida muito grande que se tem. Outro fator também é que hoje a grade da faculdade ela é focada diretamente em clínica e clínica cirúrgica. Então a parte de modelo de gestão de negócios como plano de saúde é muito pouco focada e também às vezes aparece mais de forma opcional. Então, esse entendimento vocês não passam a não ter durante a faculdade. E essa é uma dor que eu senti também na minha graduação. Embora eu tenha tido, de certa forma, 2 cadeiras ligadas a isso, eu estou falando de um tempo atrás, mas eu tive uma cadeira de administração rural e de economia rural. Então, foram 2 disciplinas que eu tive, mas como o nome já diz, administração rural e economia rural. Então, a gente está falando do campo. E quando de repente eu caio numa rotina de atendimento em cidades, no meio do mercado pet, que é um mercado totalmente novo e que está crescendo, essa dinâmica ela muda completamente. E a dinâmica do plano de saúde, para mim, foi uma dinâmica que ela veio passando e crescendo com o tempo. Porque quando eu comecei a trabalhar, não existia plano de saúde para pet, e de repente passou a surgir plano de saúde e o cliente começa a cobrar. Esse aqui é a principal questão, porque o cliente cobra. Então, o cliente cobra e aí a pergunta que o cliente tem que se fazer, o responsável tem que se fazer é: qual o tipo de atendimento que eu quero para o meu pet? Quando você vai fazer uma cirurgia plástica, você vai olhar ali, procurar o cirurgião talvez ali somente pelo preço, ou você quer aquele cirurgião de referência, né? Aquele que você vai garantir uma entrega? O plano de saúde, dependendo do plano, ele vai proporcionar as 2 coisas. Um plano mais barato, ele vai proporcionar talvez ali um médico veterinário mais júnior, início de carreira, e uma clínica com uma estrutura e um porte menor. Não estou dizendo que seja qualidade ruim, tá? Longe disso. Agora, um plano de saúde mais premium, mais encorpado, que tem um valor de mensalidade mais alta, ele vai proporcionar o quê? Um atendimento com os melhores médicos da cidade, como no caso da Guararapes, que vai ter toda a estrutura de ponta que a Guararapes dispõe. Então, essa análise o doutor tem que fazer na hora de contratar o plano de saúde. Tá. Uma pergunta que sempre surge, né, e também vou jogar aqui na mesa para a gente discutir, é o seguinte: meu pet é filhote. Beleza, o plano de saúde cobre vacina, mas vale a pena fazer o plano de saúde só por conta da vacina? E aí eu sei que cai um pouquinho naquela questão da prevenção, seguro. Mas queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É como seguro de carro. Você não faz o seguro de carro esperando bater o carro. Mas tu imagina se esse petzinho pequenininho, ele pula do sofá e quebra a pata. E é muito comum. A despesa que você vai ter lá, numa radiografia, na consulta, na provável cirurgia que vai ter que fazer para colocar um pino, placa, você vai gastar ali um bom valor. Outra pergunta comum que se faz também: o plano de saúde, ele cobre castração? Porque confesso que tem alguns clientes que fazem o plano de saúde já com esse pensamento. Como é que funciona essa relação? Então, a gente entende que castração, e essa política está bem alinhada com o hospital, não é algo que deve se fazer para todos os pets. Isso deve ser analisado para caso a caso. É algo bem direcionado. Exatamente. Inclusive, eu deixo até a ressalva para quem não assistiu os podcasts anteriores, a gente tem um podcast falando exclusivamente sobre castração, onde a gente fala muito sobre isso, explica muito os pós, os contras, enfim. E que castração não é direcionada para todos os pets. Tem que ser direcionado para o seu pet e isso tem que ser avaliado dentro de um contexto para saber se aplica ou não. Mas vamos lá. Então, o plano da Alfa, ele cobre castração em caso de indicação clínica. No caso,
Vou dar um PET exemplo. Vamos supor que uma né? cadela está com a infecção uterina Isso. e precisa ser castrado porque é o tratamento. O tratamento é a castração, o plano vai cobrir isso com certeza. Mas se for por mero gosto Eletivo. do tutor, uma castração eletiva, isso não vai Nesse cobrir. caso, não cobre, porque a gente entende que isso realmente é um tratamento eletivo que não é necessário para a saúde do animal. É algo que, digamos, é uma opção do tutor. Muitos planos de saúde até cobrem isso, tá? E eu tenho grande ressalva quanto a essa cobertura, principalmente pelo valor que é passado ao hospital para fazer esse tratamento. Ah, tá, entendi. Porque acaba que os planos de saúde têm, não sei se é essa a noção, mas acha que a castração é algo simples. Ele pode ser rotineiro, mas a cirurgia de castração, vocês podem falar melhor do que eu, que não é nada simples. É, porque hoje, e aí a gente já até discutiu isso também no passado, se tem em mente a banalização da cirurgia de castração. E é algo que é muito complicado, porque é uma cirurgia, é um procedimento invasivo, é um procedimento que demanda anestesia, demanda um risco de infecção, demanda uma série de outras questões e que o que a gente mais vê é a banalização desse procedimento. Então, a gente trata como uma cirurgia, como você bem colocou, uma cirurgia de rotina, onde é feita com frequência, mas não simples. Banalizada, não é simples, realmente precisa de todo um cuidado e um contexto. Então, chegando nesse contexto, o que é que acontece? Os planos de saúde, às vezes, querem remunerar o hospital numa quantia, às vezes, de R$350 para fazer uma castração completa. O Hospital Guararapes Vet Center gasta esse valor apenas com o kit cirúrgico básico para iniciar uma cirurgia. Então, tu vai ter lá 3 cirurgiões na sala, né? 2 cirurgiões, um anestesista, um enfermeiro, um kit cirúrgico todo descartável, autoclavagem dos equipamentos. Equipamentos de ponta. Então, tudo isso remete a um custo que o valor que o plano de saúde não quer transmitir, não quer pagar, porque isso não teria retorno na mensalidade. Entendi. Então, a gente prefere não fazer isso do que fazer um serviço qualquer. Entendi, bacana. E aí uma outra questão também, outras dúvidas que surgem, quanto a doenças pré-existentes. Então, se o pet tem uma doença pré-existente, como é que é essa relação dele com o plano? Vou dar um exemplo aqui. Meu pet já tem uma certa idade e de repente apareceu com um câncer, tá? E aí agora eu quero fazer o plano de saúde pensando nesse tratamento. Como é que funciona? Nesse caso, o plano não vai cobrir essa doença pré-existente. Como eu tinha dito no começo, o plano ele tem que ser feito quando o pet está saudável, pensando muitas vezes na prevenção. Você fazer um plano de saúde porque descobriu que o pet está com câncer, isso não é viável financeiramente para o plano de saúde. Então, o plano de saúde não vai aceitar esse pet. Tá? O plano de saúde ele é um negócio, como qualquer outro, precisa ser sustentado. É importante falar sobre isso, né? Porque as pessoas às vezes não encaram dessa maneira, mas é um negócio. É um negócio. Tem fins lucrativos. Tem fins lucrativos e tem que se sustentar. Então, se todo mundo que quiser adentrar o plano de saúde só quiser adentrar naquele momento que o pet está doente, isso vai gerar uma sinistralidade, né? uma utilização do plano massiva, que o plano teria que ser 3, 4 vezes mais caro para poder compensar. E não é esse o objetivo do plano. Como qualquer seguro, existe um estudo estatístico que mensura a probabilidade de cada pet ter uma doença e isso é refletido no preço da mensalidade. Entendi. Outra situação comum que a gente também recebe com frequência, e aí eu te pergunto, chegou um cliente novo hoje no hospital, se interessou pelo plano, quer fazer o plano. Ele já pode fazer o plano e já vai ser atendido? Como é que funciona isso? O plano, assim como o plano humano, ele tem uma carência, tá? Então, alguns procedimentos têm uma carência menor, por exemplo, consultas, que é ali 30 dias, e alguns procedimentos têm uma carência maior. Nas cirurgias mais complexas vão ter uma carência maior. Essa carência existe justamente para essa saúde financeira do plano, para evitar justamente que o pet venha aderir ao plano somente no momento que ele está doente, tá? Mas, de toda forma, o plano da Alfa,
na hora que você faz o plano, você tem direito de imediato a uma consulta em emergência. Então é bacana. Quer dizer que Sim. se você é cliente Alfa, você acabou de aderir ao plano, se porventura acontecer uma emergência, você já tem aquela consulta garantida. Exatamente. Não obrigatoriamente todo o rol de serviços, mas a consulta sim. Isso já dá uma segurança para o tutor. Sim. Já dá uma segurança para o tutor. E se a gente começar a pensar aonde é que vai parar o mercado no futuro? Porque, falando de uma maneira muito realista, a gente vê hoje uma desaceleração, quando a gente fala de medicina humana, dos médicos em aceitar plano de saúde. Então, a gente vê que os melhores médicos, os melhores hospitais, eles estão meio que fugindo disso, não estão mais aceitando. Em contrapartida, a medicina veterinária está indo de encontro a isso. Então, quando a gente escuta médico falando, médico humano, tá? Eu não aceito o plano porque eu sou mal remunerado, ou aceita plano e reclama do plano, enfim, eu aceito o plano, eu tenho duas agendas. Eu tenho duas agendas, eu tenho a agenda particular e a agenda de plano, a agenda particular eu tenho vaga para amanhã, a agenda de plano eu tenho vaga para daqui a 6 meses, e por aí vai. Isso serve para você também, porque obviamente você vai cair nessa rotina. Onde é que vocês acham que vai parar? Onde é que vai surgir? O que é que vai acontecer daqui para frente? A medicina humana ela é sempre um espelho da medicina veterinária, né? Então a gente olha para a medicina humana hoje e vê onde a medicina veterinária possa chegar, assim como foi no passado. Então a gente espera que esse mesmo movimento possa vir a acontecer também nos planos de saúde veterinários. Os médicos especialistas, os melhores médicos vão atender somente particular e o responsável vai acabar tendo o plano de saúde mais para momentos de emergência. E para custear talvez a parte mais internação, grossa, assim, a parte mais dispendiosa, exames, isso vai, mas aquela consulta com o especialista, isso vai tender a ir para o particular. E aí? Daí pro lado do veterinário, né? Porque hoje, acompanhando o Centro Veterinário da Guararapes Vet Center, eu consegui entender como funciona essa parte da rotina. Então, eu acredito, com essa evolução da medicina veterinária que nós temos hoje, que é o futuro. Cada vez vai ficar mais natural na rotina daquele veterinário e saber lidar com esses processos é extremamente importante. A gente precisa ali estar preparado para poder lidar com esse tipo de atendimento e também oferecer para aquele tutor uma medicina veterinária de excelência e também o bem-estar. Eu acho que isso é importante, a gente conseguir, e até falando desse ponto, porque no momento que você diz que você remunera bem o veterinário pelo plano, obviamente ele não vai fazer distinção em atender um pet particular e pelo plano. É mais ou menos isso? Essa é a ideia central do plano de saúde Alfa. Fazer com que o médico da Guararapes Vet Center tenha o mesmo padrão de atendimento no cliente particular como no cliente do plano de saúde. Por quê? Porque a remuneração que o plano repassa para ele é uma remuneração digna que faz com que ele tenha esse tratamento justo. Então, a mensalidade do plano de saúde da Alfa ela é um pouquinho superior, ela tem coparticipação, mas ela visa o quê? Entregar excelência. Como o Guararapes Vet Center visa entregar excelência. Então, essa junção dos dois é essencial. O plano de saúde bem feito, para o médico veterinário ter uma rentabilidade adequada e o tutor e o pet terem um tratamento mais justo e mais assertivo possível. Poxa, isso é o que é mais interessante dentro de todo esse contexto. Eu acho que isso a gente vem até para finalizar para o final do nosso podcast, porque trazer um pouco dessa consciência de que a necessidade do plano de saúde, que o plano de saúde hoje é uma realidade, mas que as empresas elas não podem visar somente lucro, né? Que tem que visar tanto o bem-estar do pet, mas também a condição de trabalho do médico veterinário como um todo, porque quando você forma esse tripé, na verdade todo mundo ganha. Exatamente. Ganha o plano porque oferece qualidade e vai ter mais clientes, ganha o tutor e o pet porque vão ter um atendimento de qualidade, e o médico vai estar tranquilo, porque vai estar tranquilo, porque a remuneração dele vai ser adequada. Eu acho que isso é o principal. É algo que se torna muito acessível, né, também. Então, o tutor vai ter aquele conforto, o médico veterinário também, ele vai estar ali amparado pela questão do plano. Então, é algo que eu acredito mesmo que seja o futuro e que seja algo que seja benéfico para todos. Show, vai ser isso aí. Bom,
Estamos caminhando para o final do nosso podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu vou pedir para os nossos convidados deixarem uma mensagem final para vocês. Então o microfone é de vocês, fiquem à vontade. A mensagem que eu deixo é, na hora de contratar o plano de saúde, analise bem aonde esse plano vai ser aceito, quem é o médico que vai atender por esse plano, qual a cobertura desse plano. Tudo isso faz parte do plano, né? Então, assim, não olhe somente para o preço, olhe para tudo e o tipo de atendimento que você quer que o seu pet tenha. Poxa, acho que isso é o principal. Por favor, Isadora. Com qualidade, excelência e cuidado nunca é demais. Acredito que o plano de saúde realmente seja o futuro e eu acho que todo mundo deveria se informar. Tem muito mito acontecendo também em relação sobre os planos, mas eu acredito que criando realmente essa parte, pensando mais ali na qualidade e excelência que é ofertado, é algo realmente revolucionário. Pô, bacana. Então, para você que nos assiste, hoje falamos sobre plano de saúde, falamos sobre a Alfa Saúde Animal, o único plano de saúde que é aceito no Hospital Veterinário Guararapes Vet Center. A gente discutiu um pouquinho sobre mitos, sobre condições. Então, você que tem interesse em plano de saúde, você que ainda não tem um plano de saúde, procura a Alfa, procura o Hospital Veterinário Guararapes Vet Center, que com certeza os consultores vão te atender, vão tirar todas as tuas dúvidas. E estamos caminhando para o final de mais um Tempo Pet, programa de hoje super especial, diretamente dos estúdios da Rádio Tempo, só agradecimentos. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 20 horas e a gente sempre vai se ver nesse horário, tá bom? Até mais, pessoal, até o próximo episódio. Tempo Pet Podcast. Oferecimento: Hospital Guararapes Vet Center, o melhor hospital veterinário 24 horas do Ceará.